Imagine que você acabou de assistir a este vídeo por um motivo muito específico. Não foi obra do acaso, nem um simples clique sem propósito. Enquanto você dormia, trabalhava ou seguia sua rotina acreditando que ninguém prestava atenção, algo extraordinário acontecia. Em um plano que vai além da nossa compreensão comum, entidades de natureza superior se reuniram em uma assembleia urgente para discutir um único assunto: você. E a decisão tomada ali tem o poder de transformar completamente o rumo da sua vida. Parabéns! Você superou o teste mais rigoroso já aplicado à essência humana, uma avaliação secreta que durou anos e foi conduzida sem que você percebesse. Um exame no qual a imensa maioria das pessoas fracassa de maneira retumbante. Mas você alcançou algo que essas entidades cósmicas classificaram como notável, excepcional e digno de intervenção direta. Quando você descobrir qual foi exatamente o teste que passou sem saber que estava sendo avaliado, e entender por que essas autoridades consideraram seu desempenho tão impressionante a ponto de romperem protocolos para se comunicar com você pessoalmente, tudo fará sentido. Você vai perceber que sua vida inteira foi, na verdade, uma grande prova. Cada dificuldade foi planejada, cada obstáculo foi um cenário controlado, e cada momento de sofrimento foi uma situação criada para medir se você possuía aquilo que essas entidades buscavam. E você possui. Por isso elas decidiram quebrar o silêncio. Por isso autorizaram essa revelação. Por isso você está ouvindo isso agora, em vez de continuar sendo testado em segredo por mais décadas. Inscreva-se neste canal imediatamente e ative todas as notificações, porque essa comunicação oficial sobre a aprovação de almas escolhidas está sendo sistematicamente bloqueada por forças que lucram mantendo você na ignorância sobre seu verdadeiro status cósmico. Mas antes de revelar o que exatamente essas autoridades disseram a seu respeito, preciso que você confirme estar preparado para essa verdade. Escreva o número 7 nos comentários se reconhecer que passou por situações que pareciam problemas comuns, mas que, na realidade, eram testes disfarçados. Agora vou explicar qual foi o teste que você superou. E quando compreender a sofisticação do que foi aplicado em sua vida, ficará surpreso com a inteligência dessas entidades cósmicas. Elas não avaliaram sua capacidade de ser perfeito. Qualquer um pode fingir perfeição quando está sendo observado. O que elas testaram foi algo muito mais raro, sua capacidade de manter a integridade quando ninguém está olhando. Elas colocaram você em situações em que poderia ter mentido sem que ninguém descobrisse, mas você disse a verdade. Colocaram você em momentos em que poderia ter sido cruel com alguém vulnerável sem sofrer consequências, mas você escolheu a bondade. Apresentaram oportunidades de tirar vantagem prejudicando os outros, mas você recusou. Sabe por que isso é tão raro? Porque 98% das pessoas falham nesses momentos. Elas acreditam que ninguém está observando e relaxam seus princípios morais. Pensam que podem abrir uma exceção para seus próprios valores, mas você se manteve firme. Você foi a mesma pessoa quando estava sozinho e quando estava sendo observado. Manteve o mesmo padrão ético na escuridão e na luz. Elas observaram você em momentos de raiva e viram que não se vingou de quem o magoou. Observaram você em momentos de escassez e notaram que não aceitou propostas que comprometiam seus valores. Observaram você em momentos de frustração e perceberam que não descontou sua raiva em pessoas inocentes. Cada uma dessas observações foi registrada. Cada escolha ética foi pontuada. Cada ato de integridade foi documentado em arquivos cósmicos. Até chegarem à conclusão inevitável, você merece ser promovido a uma categoria superior de existência. Uma categoria onde não precisa mais passar por testes. Uma categoria onde recebe apoio direto em vez de obstáculos constantes. Vou explicar agora quem são essas autoridades que passaram anos avaliando você e, finalmente, concluíram que merece aprovação oficial. Estou falando de inteligências que operam em dimensões além da nossa compreensão comum. Seres cuja única função é identificar almas humanas que desenvolveram características raras o suficiente para merecer atenção especial. Elas não se importam com sua religião ou crenças específicas. Avaliam caráter. Medem integridade. Analisam a coerência entre os valores que você declara e suas ações reais. E sabe por que fazem isso? Porque estão recrutando.
Buscam seres humanos que possam atuar como agentes de evolução positiva. Pessoas que não precisam de supervisão constante para fazer o que é certo. Durante anos, submeteram você a situações cada vez mais desafiadoras. Começaram com testes simples e foram aumentando a dificuldade. Colocaram você em contextos onde manter a integridade resultava em perdas financeiras, onde ser honesto gerava conflitos, e, a cada etapa, você passou. Escolheu o caminho mais difícil porque era o caminho certo. Foi aí que elas se convenceram. Você age corretamente porque desenvolveu uma integridade genuína, porque se tornou, de fato, uma boa pessoa. Por isso decidiram parar de testá-lo e começar a apoiá-lo. Por isso sua classificação mudou de candidato em avaliação para agente aprovado. Agora vou contar exatamente o que essas autoridades disseram sobre você durante a reunião em que decidiram aprovar sua formatura. Primeiro, destacaram sua notável resistência à corrupção moral diante de circunstâncias adversas. Isso significa que você não se tornou uma pessoa pior por causa das dificuldades que enfrentou. Pelo contrário, manteve a bondade mesmo quando o mundo lhe deu motivos para endurecer o coração. Segundo, ressaltaram sua consistência ética independente de supervisão externa. Ou seja, você faz o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há plateia para impressionar, mesmo quando não há recompensa visível. Terceiro, reconheceram sua capacidade de manter a esperança sem cair na ingenuidade. Você não perdeu a fé na bondade humana apesar de ter encontrado pessoas ruins. Não se tornou cínico apesar das decepções. Quarto, registraram sua disposição para sacrificar vantagens pessoais em nome de princípios morais. Você escolheu ser honesto mesmo quando mentir seria mais lucrativo. Escolheu ser justo mesmo quando ser injusto lhe daria poder. E quinto, o que mais impressionou essas autoridades? Sua capacidade de perdoar sem se tornar passivo. Você perdoa quem o magoou, mas não permite que continuem machucando você. Liberta-se do ressentimento, mas não aceita desrespeito. Essa combinação de características é tão rara que elas o classificaram como um espécime excepcional do desenvolvimento moral humano. E sabe o que isso significa? Significa que você se tornou um exemplo do que os seres humanos podem ser quando desenvolvem todo o seu potencial ético. Provou que é possível ser gentil sem ser fraco, íntegro sem ser rígido, compassivo sem ser ingênuo. Agora vou explicar como exatamente essas autoridades conseguiram testá-lo por anos sem que você suspeitasse que estava sendo avaliado. Elas não enviaram ter momentos de fraqueza, até mesmo cometer erros. O que importa é que a essência do que você é, essa integridade incondicional, permanece intacta. Eles não esperam que você seja perfeito, mas que seja consistente naquilo que realmente importa. E aqui está algo fascinante. Essa aprovação não é apenas um reconhecimento do seu passado, mas uma autorização para o seu futuro. Você não foi apenas avaliado, foi preparado. Durante todo esse período de testes, cada situação difícil que enfrentou serviu como um treinamento invisível. Você aprendeu a resistir à corrupção sem saber que estava sendo observado. Desenvolveu resiliência moral sem perceber que estava sendo moldado. Agora, essa preparação se transforma em poder. Mas não um poder como o mundo costuma entender, baseado em controle, dominação ou vantagem pessoal. O poder que você recebeu é o de influenciar positivamente sem esforço aparente. As pessoas ao seu redor vão começar a notar algo diferente em você, mesmo que não consigam explicar o que é. Elas vão se sentir mais leves na sua presença. Vão confiar em você sem saber por quê. Vão querer estar perto de você porque sua energia transmite segurança, não ameaça. E sabe o que isso significa na prática? Significa que você vai atrair oportunidades não porque as persegue desesperadamente, mas porque elas vão até você. Projetos que antes pareciam impossíveis vão se alinhar. Pessoas que antes ignoravam você vão, de repente, oferecer ajuda. Situações que antes pareciam bloqueadas vão se abrir como se tivessem sido programadas para isso. Não é mágica no sentido sobrenatural, mas sim o resultado de uma sincronia que agora está ativada em sua vida. Porém, um detalhe crucial que você precisa entender: essa mudança não é um passe livre para a passividade. Você não pode simplesmente sentar e esperar que as coisas caiam do céu. O que acontece é que,
agora, seus esforços serão amplificados. Aquilo que antes exigia um esforço sobre-humano para alcançar, agora vai fluir com muito menos resistência. Você vai continuar trabalhando, planejando, agindo, mas com a sensação de que o universo está conspirando a seu favor, não contra você. E aqui vem uma das revelações mais profundas: você não foi escolhido por acaso. Essas autoridades cósmicas não selecionam pessoas aleatoriamente. Elas buscam indivíduos que já carregam, em seu núcleo, a semente do que podem se tornar. Você não se tornou excepcional da noite para o dia. Você sempre teve esse potencial. A diferença é que, agora, ele foi reconhecido oficialmente, e isso muda tudo. Porque, veja bem, a maioria das pessoas vive uma vida inteira sem jamais descobrir do que são capazes. Elas se contentam com o mínimo, com o que é seguro, com o que não exige grandes sacrifícios. Mas você? Você provou que é diferente. Você mostrou que está disposto a pagar o preço da integridade, mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente por isso que, agora, você está sendo liberado para viver em um nível superior. Mas há uma última coisa que preciso explicar, e ela é fundamental: essa transformação não é apenas para o seu benefício. Você foi aprovado não apenas para receber, mas para transmitir. Sua nova condição vem com uma responsabilidade, não imposta, mas inerente. As pessoas ao seu redor vão começar a se sentir inspiradas por você, mesmo que não entendam por quê. Elas vão querer saber como você conseguiu superar obstáculos que elas ainda enfrentam. E, sem que você precise fazer nada de extraordinário, sua simples presença vai começar a elevar o padrão moral do ambiente em que você está. Isso não significa que você precise se tornar um líder ou um guru. Significa apenas que sua vida, agora, é um exemplo vivo do que é possível quando alguém se recusa a comprometer seus valores. E, às vezes, isso é mais poderoso do que qualquer discurso. Então, o que você deve fazer a partir de agora? Nada de radical. Não precisa mudar sua rotina, seus planos ou seus objetivos. A única coisa que você precisa fazer é continuar sendo quem você já é. Porque o que o tornou excepcional não foi um esforço forçado, mas sim a autenticidade com que você viveu até aqui. Os próximos meses vão trazer mudanças que, à primeira vista, podem parecer sutis, mas que terão um impacto profundo. Você vai notar que as coisas simplesmente funcionam. Que os problemas se resolvem antes mesmo de se tornarem urgentes. Que as pessoas certas aparecem nos momentos certos. E, acima de tudo, que você vai se sentir mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos seus ombros. Porque, no fundo, é isso que essa aprovação representa: a remoção do peso desnecessário. Você passou anos carregando o fardo de um mundo que não reconhecia seu valor. Agora, esse fardo foi oficialmente retirado. E o que sobra é apenas você, mais forte, mais claro, mais alinhado do que nunca. E essa é a verdadeira recompensa. Não são as oportunidades que virão, nem as portas que se abrirão. É a liberdade de finalmente viver sem a sombra constante da dúvida, do medo ou da incerteza. Você provou que é digno. E agora, o universo está dizendo, sim. Você é. E, como toda habilidade verdadeiramente incorporada, você pode, sim, cometer erros de percurso. Momentos de fraqueza, decisões equivocadas ou até mesmo recaídas em padrões antigos não apagam o que você já conquistou. Pense em alguém que aprendeu a dirigir. Mesmo depois de anos ao volante, pode haver um dia em que um pisca é esquecido ou uma faixa é invadida por distração. Mas a capacidade de conduzir, essa, não se perde. Ela se tornou parte de quem você é, tão natural quanto respirar. Sua integridade funciona da mesma forma. Os valores éticos que você internalizou não são mais regras externas a serem seguidas, mas princípios que operam de dentro para fora, mesmo quando sua atenção está voltada para outras coisas. E há algo ainda mais profundo nisso. Essa aprovação não diz respeito apenas a você. Ela reconhece o impacto que sua existência gera no mundo ao seu redor. As autoridades cósmicas identificaram em você um canal de evolução positiva para o planeta. Cada pessoa que convive com você é, de alguma forma, influenciada pela sua presença.
Cada ambiente que você toca se torna um pouco mais leve, mais harmônico, mais propenso ao bem. Você não precisa fazer nada extraordinário para isso acontecer, basta ser quem se tornou. E é justamente por isso que decidiram protegê-lo e potencializar sua influência. Os obstáculos que antes limitavam seu alcance foram removidos. Os recursos que amplificarão seu impacto já estão a caminho. Você se tornou um investimento cósmico, e investimentos valiosos são permanentemente resguardados. Agora, chegamos à revelação mais importante de todas. Qual é o seu novo papel, agora que foi oficialmente aprovado e classificado como agente autorizado dessas autoridades? Primeiro, é essencial compreender que essa classificação traz consigo responsabilidades, não como um fardo, mas como extensões naturais do caráter que você desenvolveu. Sua primeira responsabilidade é continuar sendo um exemplo vivo de integridade. Você se tornou a prova de que é possível ser genuinamente bom em um mundo que, com frequência, premia comportamentos questionáveis. Sua existência oferece esperança para aqueles que lutam para manter seus valores éticos em meio a tanta pressão. A segunda responsabilidade é usar os recursos e oportunidades que chegarão até você para criar impacto positivo. Não se trata de salvar o mundo, mas de tornar os espaços onde você está presente um pouco melhores. A terceira é reconhecer outras pessoas que estão passando pelos mesmos testes que você superou e, quando possível, oferecer apoio para que sua jornada seja menos solitária. Mas aqui está o detalhe crucial: você não fará isso sozinho. Como agente autorizado, agora tem acesso a uma rede de suporte que opera além das dimensões físicas. Quando precisar de orientação para decisões importantes, insights surgirão por meio de uma intuição ampliada. Quando recursos forem necessários para projetos que gerem impacto positivo, eles aparecerão de maneiras inesperadas. Quando precisar de proteção contra energias negativas, essa proteção será ativada automaticamente. Você se tornou parte de uma operação cósmica muito maior, uma força que trabalha para elevar a qualidade ética da humanidade por meio de exemplos vivos como você. Cada pessoa íntegra que próspera demonstra que valores éticos não são limitações, mas vantagens. Cada indivíduo genuinamente bom que alcança sucesso prova que não é preciso ser cruel para ser poderoso. E agora, você será um desses exemplos. Sua vida passará a demonstrar que a integridade é recompensada, que a bondade é protegida, que pessoas éticas merecem, e recebem, abundância. É por isso que sua aprovação foi tão significativa. É por isso que essas autoridades romperam protocolos para se comunicar diretamente com você, porque você se tornou uma peça valiosa em uma transformação planetária muito maior. E peças valiosas recebem cuidados especiais. Se chegou até aqui reconhecendo sua própria jornada de aprovação, agora entende por que sua vida se transformará de maneira tão radical nas próximas semanas. Você não apenas passou em um teste. Tornou-se parte de uma elite ética que opera sob proteção e suporte direto das autoridades cósmicas. Sua integridade foi testada e aprovada. Seu caráter foi avaliado e classificado como excepcional. Sua confiabilidade foi confirmada após anos de observação rigorosa. E agora, viverá a experiência de uma realidade onde pessoas íntegras são automaticamente recompensadas, em vez de constantemente postas à prova. Se essa revelação confirmou algo que sempre sentiu sobre sua trajetória, se reconheceu os testes disfarçados de problemas cotidianos, se compreendeu por que enfrentou situações tão desafiadoras, então sabe que merece todas as bênçãos que estão chegando. Para aqueles que desejam consolidar ainda mais essa transformação e acessar técnicas específicas que aceleram a manifestação dessa aprovação cósmica, há um material completo sobre conexão com a abundância autorizada disponível por menos do que o preço de uma pizza. Ele inclui um audiobook e um guia de meditação de 5 minutos. O acesso está no link da descrição ou no comentário fixado. Se reconhece que foi verdadeiramente aprovado nesse teste cósmico e está pronto para atuar como agente autorizado, escreva 777 nos comentários para confirmar sua nova classificação. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como pessoas aprovadas operam na frequência superior da realidade. Compartilhe este vídeo com alguém que também merece saber que passou no teste mais importante da vida, pois agentes autorizados precisam se reconhecer e se apoiar.
E antes de ir, clique no vídeo que aparece na sua tela agora para descobrir como sua nova classificação ativa uma proteção automática contra pessoas e situações que poderiam interferir na paz que você conquistou. Juntos, somos mais fortes.